Olá, como as empresas estão atuando em relação à questão de seguros e mitigação de riscos e como elas estão corporativamente se relacionando? Em Bauru existe a RINEM, a Rede Integrada de Emergência, desde março de 2009, inclusive com uma lei municipal que foi organizada entre os empresários, a questão da indústria, comércios e serviços, que exige, entre outros equipamentos, a instalação de hidrantes dentro das limitações da rede municipal. E o envolvimento empresarial corporativo é que faz a diferença. Em Bauru está sendo realizado o Fórum RINEM de Prevenção e Combate a Incêndios e Emergências, e aqui na entrevista na TV Câmara, o coordenador da rede, Augusto Andrade, vai conversar conosco para a gente compartilhar essas informações em relação a você, que é empresário e também trabalhador e colaborador nas empresas, para a gente poder discutir essa questão. Augusto, obrigado por sua presença aqui. Você já vem fazendo, com a criação da RINEM em março de 2009, como eu apresentei, alguns dos encontros. Agora vocês tentam reunir todos os empresários para tentar dar capilaridade, mais ou menos isso, à conversa, para poder transferir informações e trocar informações? Bom, Nelson, primeiro, muito obrigado aí pela disponibilidade da gente estar aqui, falando um pouquinho sobre a RINEM. E a RINEM, como você falou, ela foi formada em 2009, numa iniciativa aí do Ricardo Carrijo, na época, ele coordenou esse movimento, e a gente já fez 2 fóruns. Ele tinha um outro nome, era o Fórum AD de Combate a Incêndio e Emergências, e agora a gente trocou o nome, a gente colocou o nome primeiro Fórum RINEM. Por quê? Para poder fortalecer a imagem da RINEM junto à comunidade bauruense. A RINEM é uma entidade, é uma associação coordenada pelo Corpo de Bombeiros, cujo objetivo é fazer com que você tenha uma integração e uma integração entre as empresas e que você possa fazer uso de equipamentos de combate a incêndio que uma empresa tem e possa estar faltando um eventual incêndio. A abrangência dela é a mesma do Corpo de Bombeiros regional? Sim, ela tem uma abrangência regional e ela segue a corporação do Corpo de Bombeiros de Bauru. Ela tem o apoio do CIESP também, a gente fica lá dentro do CIESP, as nossas reuniões são feitas no CIESP, mas o CIESP tem uma divisão regional um pouco diferente. A gente segue a divisão do Corpo de Bombeiros, a gente tem empresa de Jaú, de Dois Córregos, de várias cidades que participam com a gente. Tem alguns equipamentos e algumas estruturas que a empresa, até para uma relação natural de mitigação de riscos e de obrigação de legislação, não só para a questão de seguros, ela já é obrigada a ter de acordo com o seu porte, a sua área de atuação. Sim, todas as empresas têm sua obrigatoriedade perante o Corpo de Bombeiro, perante o município, né? Mas a RINEM não tem assim, uma exigência que tem que ter no mínimo tais equipamentos. Não, a RINEM ela segue o padrão do município e do Corpo de Bombeiro. Então a gente tem aí essa linha de atuação onde quem determina aquilo que tem que ter como equipamento e material de combate a incêndio é o Corpo de Bombeiro e o próprio município de cada cidade. Isso faz com que você, participando junto com o Corpo de Bombeiros, numa relação bem objetiva, a partir desses encontros e de outras ações que nós vamos comentar aqui no nosso bate-papo, você tenha, no mínimo, condições de saber quem tem o que e em que circunstâncias. Sem dúvida. Uma das prioridades da RINEM é fazer com que as empresas associadas possam realizar anualmente o seu simulado de incêndio, que é obrigatório por lei, mas nem todas fazem. E esse simulado de incêndio, o que vai acontecer? O bombeiro ele participa junto, o Corpo de Bombeiro participa junto, e ele vai ver os pontos carentes de melhoria, o que pode ser melhorado, e o bombeiro vai conhecer cada empresa e vai saber aonde estão os equipamentos, que equipamentos são esses. Você pode ter um incêndio, por exemplo, numa empresa qualquer, onde você precisa de líquido gerador de espuma. Aí o que acontece? Quem tem líquido gerador de espuma aqui em Bauru? Poucas empresas têm. Aí o bombeiro vai saber, não, aquela empresa naquela cidade tem, aí já manda um rádio, já manda uma telefone e já solicita aquele equipamento para combater o incêndio numa outra empresa participante da rede. A ideia, dependendo da proporção do incêndio, do ponto de vista corporativo, me parece que seja, nos casos de grande proporção,
que você possa trabalhar com estruturas dos parceiros. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Como você faria com seus vizinhos, numa linguagem bastante Exatamente, objetiva. seria mais ou menos isso, nessa linha onde você vai utilizar os equipamentos e o material que as empresas participantes da rede possuem para combater um incêndio naquela que tem eventualmente uma deficiência da própria empresa e do próprio município, que você sabe que a gente tem deficiência de hidrantes em Bauru, de pressão, de número de hidrantes, etc. Está claro do ponto de vista da maturidade empresarial de que essas relações, elas não só mitigam riscos, mas elas significam custos da empresa que você pode deixar de gastar, porque quando acontece um grande incêndio, a gente é jornalista e acompanha no dia a dia, ele tem proporções do ponto de vista da sua atuação bastante abrangentes. Olha, Nelson, isso aí é um dos motivos do fórum, né? A ideia de que provocar, nunca vai acontecer comigo. Exatamente, é conscientizar os empresários dessa necessidade, porque aqui em Bauru a gente tem uma diversidade muito grande de empresas. Existe uma RINEM no Vale do Paraíba, existe uma RINEM em Campinas, onde eles têm até helicóptero lá. Então é diferente, o nível de, vamos dizer assim, de conscientização lá praticamente são multinacionais que participam. Sim. São grandes empresas, que têm vários equipamentos, tem exigência de equipamentos muito grande. Né? Aqui não, aqui a gente está numa fase inicial e um dos motivos desses fóruns é exatamente esse, é você conscientizar o empresário da necessidade de investir em segurança, porque em que pese você possa fazer um seguro, sempre quando você tem um incêndio de proporção grande, os prejuízos vão acontecer. A gente conversava fora do ar sobre a questão da consciência do treinamento relacionado aos simulados, do ponto de vista da cultura do trabalhador, do empresário no dia a dia. Em muitas das ocasiões, eu já participei de alguns, eles funcionam até como um fato inédito que está acontecendo lá dentro, como deveria ser uma relação obrigatória de conscientização e de relação com isso no meio. Aí tem casos concretos que o Bombeiros vai atuar, também já fizemos matéria sobre isso, e tem que derrubar paredes, tem estruturas que não sabe, viram um calabouço, você não consegue entrar naquela empresa do ponto de vista do acesso. Esse é um dos objetivos do simulado. O simulado você tem a participação direta do Corpo de Bombeiro, ele vai conhecer a empresa, conhecer as deficiências e até saber, se acontecer um incêndio naquele ponto, eu vou ter que derrubar uma parede aqui para poder ter acesso, porque não tem acesso. Não me parece meio lógico, é uma curiosidade aqui do jornalista de colocar no meio, que tem o Corpo de Bombeiros, tem no RINEM, por exemplo, nesses fóruns, participem integrantes, por exemplo, da área da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Planejamento, no futuro, da Prefeitura, para que conheçam essas situações e na hora de aprovar projetos de instalação de empresas, levem em conta essas circunstâncias, ou não estou falando besteira, essas deficiências estão mais ligadas aos prédios antigos? Eu acho que ela está mais ligada aos prédios antigos, até porque o Corpo de Bombeiro hoje, para aprovar o AVCB, ele tem exigências assim muito maiores do que tinha o auto de vistoria do exatamente, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, já existe uma exigência do próprio Corpo de Bombeiro hoje que faz com que você tenha esse problema já minimizado, né? Lá na nossa empresa, na AD, a gente teve que fazer uma adaptação por conta de exigência do Corpo de Bombeiro. Tivemos que construir uma caixa d'água e uma rede de hidrante especificamente para combate a incêndio. Aliás, já que você citou a questão de hidrantes, eu lembro que uma das questões que mais preocupou, a gente conversou com o Ricardo Carrijo à época aqui, na constituição da legislação também da RINEM, era a capacidade da rede dos distritos industriais, por exemplo, de Bauru, de ter bitola, a pressão de rede suficiente para poder instalar. Tem estoque parado no Departamento de Água e Esgoto disso? Infelizmente tem. Infelizmente é um problema que Bauru não conseguiu solucionar ainda e a gente espera aí que seja um dos pontos aí para a gente pensar aí para o próximo governo que teremos aqui em Bauru, né, de colocar essa rede de uma forma adequada e que ela possa eventualmente ser utilizada numa necessidade de um eventual incêndio, por exemplo. Para a gente comentar outras questões que vocês devem trocar informações entre si nesses fóruns, a questão do trabalho confinado, por exemplo, que foge ao horizonte nosso do dia a dia, que tem situações especiais
que fazem a diferença na hora de você discutir, já estar preparado? Sim, na RINEM, nas nossas reuniões mensais, a gente procura tratar de temas como esse, por exemplo, o trabalho em espaço confinado, o trabalho em altura. São situações fora do normal que existem normas, existem muitas normas de procedimento que muitas vezes não são seguidas. Então o que a gente faz? A gente procura levar um especialista para falar sobre o tema, por exemplo, espaço confinado, e ele vai mostrar o que é o espaço confinado, como deve ser trabalhado, quais são as normas, e o trabalho em altura é a mesma coisa. Então, são reuniões mensais que são feitas na RINEM, que procura disseminar esse conhecimento. Falando de espaço confinado, deu exemplo, por exemplo, de subestação elétrica ou as áreas elétricas que estão instaladas em lugares mais específicos, apertados às vezes nas empresas. E eu me lembro aqui de uma matéria de plantão do Jornal do Dia a Dia, uma sexta-feira, 19 horas, não vou citar a empresa, mas é uma empresa de escritórios da cidade, da área administrativa, chamou um sujeito que apagou a energia elétrica, caiu a rede às 4 da tarde, era sexta-feira, estava querendo fechar o expediente, só que o eletricista que estava no cadastro deles não foi encontrado, apareceu um após as 18 horas, não no horário de verão. Bom, já dei a situação de risco. Escuro, todo mundo no escuro, tinha gente da empresa e mandaram, lógico, todo mundo embora. Entrou o eletricista lá, ele foi eletrocutado, ele morreu ao acessar o alçapão, o forro do lugar. Então, um caso como esse, está claro que ele não seguiu norma nenhuma. Não teve o menor cumprimento de norma. Isso aí, esse procedimento de quem levou esse profissional para lá, o erro já está aí. Esse profissional jamais poderia ir sem conhecer, sem saber como é que funciona, quais são os procedimentos de segurança. Além de falar sobre a questão da constituição do fórum, discutir a questão corporativa e a importância dessas estruturas e da ação em si da rede RINEM, vocês conversam sobre outras questões. Por exemplo, tem as questões de emergências ambientais, que talvez seja a que mais está no horizonte da memória de informação das pessoas no dia a dia, por causa do caso de Mariana. Vocês chegam a discutir isso, desses riscos? Esses riscos são iminentes, não estão só lá em Mariana, nós estamos aqui ao nosso redor o tempo todo, eventualmente submetidos a questões que precisam ser analisadas? Olha, Nelson, se a gente pegar as próprias rodovias nossas aqui que cruzam Bauru, né? A Marechal Rondon cruza Bauru de leste a oeste, e a gente tem situações extremamente perigosas. Você tem, por exemplo, o trevo lá do Meridota, da rodoviária, onde se acontecer um acidente ali com um caminhão com líquido perigoso, você pode ter uma tragédia aqui. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, de discussão, ela tem que acontecer. Você tem que saber o que fazer numa situação dessa. Como proceder. Então, é importante a participação, por exemplo, das concessionárias de rodovia nessa discussão. Bauru tem 4 concessionárias de rodovia. Nós temos a CART, a Via Rondon, a rodovia do Tietê e as Centrovias. Então, eles estão dentro de Bauru. Então, é importante a participação dessas concessionárias nessa discussão, porque o acidente ambiental ele pode acontecer de qualquer forma, inclusive esse rodoviário. E nós temos, obviamente, por causa de uma questão geográfica, natural, de tráfego, de entroncamento aqui no centro do estado de São Paulo, um volume de caminhões, por exemplo, de produtos químicos, inflamáveis, etc., de risco potencial, com grande, significativo volume, o tempo todo transitando. Sem dúvida, inclusive na própria ferrovia, né? A gente estava comentando antes aqui desse bate-papo nosso. Desculpa, pessoal. A gente estava comentando antes, nós tivemos um evento, um sinistro, né, de incêndio num depósito de açúcar em Santa Adélia, onde do lado desse depósito tinha uma linha férrea e, por ironia do destino, na hora do incêndio tinha um comboio estacionado. E o bombeiro que estava do outro lado não conseguia passar para cá para apagar o incêndio. Então teve um incêndio de grande proporção, acabou com tudo, teve praticamente 100% de perda, e o açúcar derretido, ele foi canalizado para as tubulações de água pluvial e endureceu, empedrou, virou caramelo,
né? Como se fosse um caramelo. Sim. E você imagina o prejuízo depois para você arrumar isso, né? Então, além do prejuízo, a empresa causou prejuízo para a cidade, para a população. Porque imagina você entupir parte da tubulação de água pluvial, de esgoto não, de água pluvial. Na linguagem executiva da questão dos seguros, tem sentido dizer para o empresariado, que é o cliente, que se ele entender a relação de custo e de risco disso, ele acorda um pouco mais, dependendo da situação, para tratar com mais maturidade essa questão? Porque para a empresa da seguradora que trabalha, você é executivo na área, né, não me parece que aquele negócio tradicional do dia a dia, eu vendo, você compra. Você tem que tratar de uma série de consequências para o cara, que é mitigação de risco, enfim, cobertura. Hoje o mercado de seguro, principalmente os seguros corporativos, que são das grandes empresas, ele mudou demais. Só para você ter uma ideia, hoje nós não temos, nessa área de seguro corporativo para empresas grandes, nós não temos nenhuma seguradora de capital nacional. Todas multinacionais. A última que tinha foi a Bradesco, ela vendeu o controle acionário da área de seguro corporativo dela para uma seguradora chamada Swiss Re, como o nome diz, é da Suíça, né? Então, hoje a gente tem essa dificuldade. E essas multinacionais, o padrão de exigência, de aceitação de risco, de taxação e de franquias é bem diferente do nosso. Muito maiores. Muito maiores, sem dúvida. Isso muda um cenário curto, de curto prazo, ou já está em andamento, isso para aproveitar essa citação aqui no nosso bate-papo. O mercado de seguros do ponto de vista corporativo de grandes proporções no Brasil, por causa dos níveis de exigência em relação ao padrão internacional, muda a questão de custo, a gente vai ter que mudar a relação, o mercado mexe com isso. Sim, tem concentração. Mexe, existe todo o mercado onde você tem uma concentração, você tem um realinhamento de preços, no caso de seguro, de tarifas, de franquias, etc. Então, essa mudança, ela traz consequências, sim. A gente tem empresa hoje, empresas grandes, que não conseguem fazer seguro. Por que não consegue fazer? Porque não atende à exigência mínima que esse novo padrão de seguradora trouxe para o mercado nacional. No caso nosso, vocês estão falando do fórum, vou voltar para o fórum aqui, vocês reúnem empresários e a gente tem uma diversificação de atividades, que inclusive na área de serviços e de comércios, da indústria tem uma segmentação, evidentemente. Ou seja, são clientes de naturezas e potenciais de incêndio, riscos completamente diferentes aqui reunidos. Para trocar experiência. Exatamente. Isso é uma característica de Bauru, né? A própria Rinem nossa, ela tem empresas dos mais diversos segmentos e dos mais diversos tamanhos. Então, isso é uma característica regional, mas a gente tem que saber lidar com isso e trazer situações que atendem todo tipo de empresa. Uma rede nova, mas uma vez instalada, é a partir desses fóruns que vocês vão, teoricamente, aqui para trocar com quem está em casa nos acompanhando, quem é empresário também, para olhar para esse horizonte, aumentando o poder de fogo, usando a expressão do meio na hora de atuação, caso isso seja necessário. Sem dúvida, esse é o nosso objetivo, é fazer com que a rede seja cada vez mais atuante, que tenha o envolvimento dos empresários de Bauru e região e o fortalecimento, quer dizer, não é só participar da rede, tem que comparecer nos eventos mensais e fortalecer e buscar aí novos associados no sentido de trazer, vamos dizer assim, mais empresas que possam trocar experiência e mitigar os riscos existentes. Augusto, muito obrigado. Ia dizer para quem está em casa lá, mesmo o trabalhador que cutuca o empresário, olha, procure informação lá para saber se a gente está associado, se a gente está participando, se tem algum contato, como é que eles procuram vocês, como é que eles fazem essa informação, quem eventualmente esteja ainda não atrelado ou antenado em relação à rede. A gente tem, vamos dizer assim, a rede, como eu falei, ela é formada pelas empresas, né? Então, as empresas é que tem que procurar o CIESP, o Corpo de Bombeiro, ou a própria Rinem. Através do CIESP, o Corpo de Bombeiro, é o caminho mais fácil. Mas a gente pode deixar, a gente deixa aí o e-mail, né? E os telefones, mas é através das empresas que a rede vai se fortalecer.
Eu quero agradecer aí a disponibilidade sua, do telespectador, no sentido de divulgar essa rede que é importante regionalmente para nós, Bauru e região. Claro, muito obrigado para você que nos acompanha pela Rádio Câmara Bauru, acompanhe no Conexão Bauru a questão da realização do primeiro Fórum RINEM de Prevenção e Combate a Incêndios e Emergência. Procure o Corpo de Bombeiros de Bauru ou a regional do CIESP para você saber dessa participação em rede relacionados à questão de prevenção e diálogo de contrapartidas em relação a incêndio. Até o nosso próximo bate-papo. Obrigado.